Bom, aqui nós estamos representando, né, as diferentes concentrações iônicas e particularmente aqui nós vamos falar de sódio e potássio. O cálcio e cloreto também contribuem para o potencial de repouso e para o potencial de ação, mas particularmente aqui nós vamos tratar dos dois principais íons que de fato são cátions, são cargas positivas, que é o sódio e o potássio. Então, naturalmente, o meio intracelular ele é mais negativo que o meio extracelular, né? Aqui eu estou colocando o potencial de repouso de menos 80 milivolts, isso pode variar do tipo, né, de célula que nós estamos medindo, pode ser menos 90, menos 60, até mais alto em alguns casos, né? Então eu coloquei aqui o potencial medido intracelularmente em relação ao meio extracelular, mostrando então que o meio intracelular está negativo. Uma coisa que contribui para a negatividade interna é a natural presença de ânions em grandes quantidades no meio intracelular. E aqui eu coloquei ânions fosfato, ânions carboxilatos, né, ânions sulfatos, mas particularmente eu chamo a atenção aqui dos fosfatos, né, uma vez que o nosso meio intracelular é rico em ânions contendo fosfato, né? Se você pensar nos ácidos nucleicos, como DNA e RNA, eles são poliânions, né, ricos em cargas negativas em função, na verdade, são polifosfatos, né? Poliânions porque apresentam vários radicais fosfatos. O ATP, o ADP, né, vários nucleosídeos, eles também apresentam o fosfato, e então essa abundância de ânions intracelular que naturalmente ocorre no meio intracelular é um dos fatores que mantém o meio intracelular negativo. O outro fator é que no meio extracelular nós temos altas concentrações de cátions, né? Particularmente sódio e cálcio também se mantém altas concentrações no meio extracelular em relação ao meio intracelular. Aqui é mostrado aqui em torno de 15 vezes mais concentrado sódio do que dentro. Mas observem que se a membrana fosse permeável ao sódio, o sódio rapidamente entraria a favor do seu gradiente, tanto químico quanto elétrico. Químico porque é a favor do gradiente de concentração e elétrico porque o meio intracelular está negativo. Então uma coisa importante que colabora para a manutenção da negatividade durante o repouso é que a membrana é muito pouco permeável ao sódio. Isso quer dizer que o fluxo para o meio intracelular, tá, apesar de existir uma grande força empurrando ele para dentro, força eletroquímica, é muito baixo. Então isso favorece a manutenção desse potencial negativo. E por outro lado, a permeabilidade do potássio, né, na membrana, e o potássio ele é bem mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular, existem canais que se mantêm sempre abertos, né, na membrana, mesmo em situações de repouso, permitindo que o potássio saia a favor desse seu gradiente de concentração, uma vez que ele é mais concentrado dentro do que fora. Entretanto, esse pequeno fluxo dessa vazante aqui de potássio para o meio extracelular, ela é muito baixa em função de que existe uma força que desfavorece a saída dele, que é o potencial elétrico. Se vocês pensarem, né, apesar do potássio ele estar mais concentrado dentro que fora e por isso ele sai, né, nós temos aqui um potencial, um meio interno negativo, e isso atrai o potássio para o meio intracelular, né? Mas de fato a resultante é uma pequena saída, porque o gradiente de concentração ele é uma força maior do que o gradiente elétrico, né? Para que o potássio parasse de sair, mesmo com canais abertos, o meio interno teria que estar negativo lá por em torno de menos 95 a menos 105 milivolts, né? Bem mais baixo do que o potencial de repouso, né? Num potencial tão negativo, daí a negatividade interna
equilibraria a força que empurra ele para fora, né? Nós chamamos isso de potencial de equilíbrio do potássio, que é em torno de menos 105 milivolts. Então, se teoricamente o meio intracelular tivesse em torno de menos 105 milivolts, a força elétrica que segura o potássio se igualaria à força que empurra ele para fora, que é o seu gradiente de concentração. Sempre lembre que as substâncias tendem a se difundir no sentido de equilibrar suas concentrações, né? E quanto maior a diferença, maior essa força. Mas existe outra força, que é a atração entre cargas, certo? Então, você observa que a presença de ânions como fosfato em abundância no meio intracelular já é um fator favorável à manutenção do meio intracelular negativo. A grande concentração de cátions como sódio e cálcio no meio extracelular, né, favorece a positividade no meio extracelular em relação ao meio intra, e isso obviamente tem que estar associado a uma baixíssima permeabilidade desses cátions para o interior, senão o potencial não se manteria negativo. Outro fato então é que o potássio tende que é uma carga positiva, né? Ele é mais concentrado dentro que fora, mas ele tende a fluir, né? Fazer o que a gente chama de efluxo, mesmo que baixo, né? O efluxo natural para fora, porque o gradiente de concentração aqui favorece a sua saída, apesar do gradiente elétrico tender a mantê-lo no meio intracelular, então favorecendo a negatividade. E outra questão, a última questão que nós devemos citar, que favorece a negatividade interna, é a atividade da bomba sódio-potássio. Né? Observem que se ao longo do tempo o sódio vazar para dentro e o potássio para fora, mesmo que em baixo fluxo, né, isso faria com que o potencial variasse. Então nós temos que ter um transporte ativo, né, no sentido de recuperar essas cargas para o meio da onde elas vieram. Então, se o sódio, mesmo que baixe a permeabilidade para esse íon, ele entre, né, com o tempo ele deve ser retirado para manter a diferença de concentração. Da mesma forma que o potássio sai, com o tempo ele deve ser recolocado para o meio intracelular para que a diferença de concentração se mantenha. E isso a bomba sódio-potássio, através do gasto de energia, né, de ATP, ela permite. E de fato ela não faz uma troca em termos de cargas, né, ela não faz uma troca equivalente, né? A cada ciclo da bomba sódio-potássio, ela retira 3 espécies iônicas positivas na forma de sódio e recoloca para dentro 2 espécies positivas na forma de potássio, e isso auxilia, né, a manter a negatividade interna, uma vez que eu estou tirando mais cargas positivas do que recolocando a cada ciclo. Portanto, esse conjunto de situações faz com que o potencial se mantenha em repouso, e isso cria um gradiente elétrico favorável a correntes elétricas através da membrana. Só não vai ocorrer isso porque a membrana tem baixa permeabilidade, portanto, ao fluxo iônico durante esse processo. Ok? Então, número 1, que mantém o potencial de repouso negativamente interno, é a presença natural de ânions no meio intracelular. Número 2, alta concentração de cátions no meio extracelular, como sódio e cálcio, e associado a baixa permeabilidade da membrana a esses cátions, que tendem a entrar a favor do seu gradiente, né, eletroquímico, né, eles querem entrar com tudo. Número 3, a permeabilidade da membrana, mesmo no repouso, ao potássio, que lentamente tende a sair a favor do seu gradiente de concentração, porém contra seu gradiente elétrico, por isso que o fluxo é baixo. E número 4, a bomba sódio-potássio, que a cada ciclo retira 3 cargas,
de sódio e recoloca 2 de potássio. Observe que a tendência do sódio para entrar é muito maior do que a tendência do potássio para sair. Então, essa não equivalência é interessante, né? Mesmo que a permeabilidade aqui do potássio seja maior ao sódio, a tendência do sódio entrar, porque as duas forças que empurram o sódio para dentro estão a favor, né? Tanto a química de concentração quanto a elétrica, né? A favor do seu gradiente elétrico, uma vez que o meio interno é negativo, enquanto que o potássio, apesar da permeabilidade ser maior, né, ele está a favor do seu gradiente químico, mas contra o seu gradiente elétrico.